Olá, meus amigos e minhas amigas, começando mais um debate na redação aqui no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenham tido um excelente final de semana, não é? Que todos aproveitem bem essa semana que está começando e que seja muito boa para todo mundo. Que não deu certo na semana passada, que dê certo agora, né? Tá vendo? Começando com um pensamento positivo aqui. Eles acham que sempre a gente começa pesado, mas vai ficar pesado daqui a pouquinho o programa. E hoje a gente fala com o Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego. Que prazer recebê-lo aqui, secretário. Boa tarde, Altair, boa tarde, Edson, boa tarde a toda a nossa bancada, os amigos que acompanham aqui. É sempre uma satisfação retornar ao Orla Play, falar um pouquinho dos desafios da sociedade, da secretaria e também de alguns temas polêmicos que já me adiantaram aqui, que hoje nós iremos a fundo. Sim, vamos falar isso no final do programa, mas até lá a gente vai debater muito aqui. Vamos, Matheus Vieira, jornalista Matheus Vieira, tudo bem? Tudo ótimo, começando a semana aí, prazer estar aqui com o Bruno, com você, Altair, com o Edson, quem está nos assistindo aí. Realmente foi um fim de semana, né? A gente chega na segunda-feira, as notícias meio que do fim de semana a gente dá aqui para debater. E a segunda-feira foi agitado, o fim de semana foi agitado, então que a gente comece aí com o pé direito. Tá certo, mas a geração Nutella é terrível. Cara, você tá de blusa, meu. Rapaz, Nós estamos derretendo aqui, já cara. falei 500 vezes, eu sou caiçara. Nem o ar-condicionado aqui, ó, que tá a 20 graus, tá dando conta. Fez menos de 30 graus, eu tô com casaco. Então, cara, não é possível. Edson Carpentieri, meu querido. Olá, é um prazer receber aqui o secretário Bruno Orlandi. Está na sua companhia, agradeço muito, Bruno. Está na sua companhia do Geração Nutella aí. Eu ia falar exatamente Você ia falar isso? 50 graus à sombra em Santos. E o cara vem de blusa. Que coisa. É inacreditável. Essa Geração Nutella, se tiver uma pequena brisa, ele fica gripado. Fica gripadinho. Não tem jeito. Foi né? criado pela vovó. Foi criado pela Mas avó. vamos em frente. Muito obrigado a você que está com a gente aí. E eu convido você, como todos os dias, a participar desse debate. Essa é uma conversa. Aqui é uma conversa sobre os assuntos do dia, sobre política. Esquenta, né? Esquenta, esfria, mas o importante é você participar, dar a sua opinião, para a gente ver a sua participação no vídeo aí, a gente debater as suas ideias. Se você tem ideia para melhorar o Brasil, coloca no vídeo. O programa é feito para você. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Você que já se inscreveu no programa, quero agradecer de coração, viu? Batendo os 12 mil aí, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, toque o sininho, compartilhe, para a gente é muito importante. Eu quero pedir a você, que não é de Santos, da Baixada Santista, né, aqui do litoral, coloque a sua cidade e o seu estado. Não se esqueça, coloque a sua cidade e o seu estado e fique à vontade para falar o que você quiser, mas não pode para baixaria não, tá bom? Vamos começar o programa de hoje aqui. Bolsonaro se irrita com Valdemar. Foi o que eu falei aqui. Em conversa com apoiadores do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro foi gravado dizendo que teve problemas com alguém do PL que elogiou Lula. Segundo ele, isso pode causar implosão do PL. O ex-presidente ainda ironizou dizendo que Lula é tão popular que não sai na rua nem para tomar cachaça na esquina. Ele que se referia Não aqui, falou nem cachaça, falou 51 mesmo, né? 51, é. 51. Ele já fez propaganda. Já fez a propagandinha, né? Não sei será que ele gosta também, não? Ele deve receber. Mas olha, aqui foi o seguinte, ele estava se referindo ao Valdemar. Foi o Valdemar que falou que o Lula é tão popular. O Lula... Lembram disso, dessa declaração do Valdemar? Tá dando pano pra manga. O Valdemar tá tendo que se explicar até agora. Bom, vamos fazer enquete sobre isso? Vamos fazer enquete. Então, diante falar? das declarações Valdemar Costa Neto que estão repercutindo e gerando a maior confusão no bolsonarismo, e depois da declaração do Bolsonaro, o Bolsonaro também disse que o Lula é horrível, viu? Eu posso ter sido péssimo, mas o Lula é horrível. Calou. Mas se ele acha que ele é péssimo, mas se ele acha que ele pode ter sido péssimo, o horrível é menos ruim que o péssimo, né? Bom, ruim, péssimo e horrível. Eu sou péssimo. Eu posso ser péssimo, mas o Lula é horrível, então, sei lá, estão ali se nivelando por baixo. Bom, mas enfim, a sua opinião. Quem é mais popular, Lula ou Bolsonaro? Vamos tirar essa dúvida aí com os nossos internautas. Lula ou Bolsonaro? Essa é a pergunta. Hoje não tem sim nem não. Lula ou Bolsonaro? Quem é mais popular? Vai ter que escrever aí, não vai ter jeito.
Bruno Orlandi, o que você acha dessa conversa aqui, dessa briga, dessa implosão, PL, Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, Lula, como é que está esse balaio de gato aí? Eu acho que, Altair, as eleições já começaram. O fato é isso. A gente começa agora a discutir política, os ânimos vão se acirrando, esse reflexo do governo federal, da disputa eleitoral que esteve para presidente da República recentemente, vai ser um reflexo em todos os municípios, eu não tenho dúvida. Vai ser um reflexo muito grande, então vai polarizar, os municípios vão acabar vivendo isso, uns mais, outros menos, mas o fato é que talvez a gente tenha nessas eleições o maior reflexo da história de uma polarização de eleição federal. Muito se fala, por exemplo, nos Estados Unidos, que republicanos de um lado, democratas do outro, e isso lá é muito bem dividido. Me parece que no Brasil é a primeira vez que a gente vai ter uma polarização e influenciar tanto no resultado municipal. E prova disso é essa discussão que já aconteceu agora. Um dirigente partidário fazer um comentário, um ex-presidente se colocar em cima disso, falando de um outro presidente, enfim. Polarizando. Começou. Ô, secretário, mas você acha que, normalmente, pelo menos historicamente, a eleição municipal sempre foi diferente da presidencial, da estadual? O que vale é a força do candidato na sua cidade. Você acha que dessa vez vai ser diferente? O apoio do Bolsonaro e do Lula vão influenciar por bem ou por mal? Eu acho que a influência vai ser maior do que os outros anos. No passado, de fato, você tem toda a razão, Edson. A gente tinha aqui no município, e aqui quando eu falo, qualquer município do Brasil, Sim. é um reflexo direto somente das ações do governantes. Isso era muito claro e sempre foi assim, e o que na minha visão deveria ser. Mas com essa polarização tomando o corpo que está tomando, me parece que esse reflexo vai ser direto. Prova disso, por exemplo, foi o Lula ter chamado a Marta em Brasília para fazer a definição de quem seria a vice do Boulos. Olha o reflexo disso, um presidente da República chamando uma secretária municipal daquele município para ser vice numa chapa de oposição. Então a gente percebe que as coligações, a proporção do reflexo federal está tomando grandes proporções. Matheus, quero ouvir você, Matheus. A visão de um jovem jornalista jovem jornalista Nutella sobre essa política parece que velha. Cara, são muitas nuances aí. Primeiramente, essa fala do Valdemar, né? Eu cheguei a participar do debate, acho que foi na sexta-feira. A gente falou sobre isso, que eu já adiantei dizendo que o Lula, para mim, é mais popular pela capacidade de movimentar grandes massas de forma mais heterogênea, né? São muitas pessoas diferentes dentro da massa lulista que cresce a cada dia aí no Brasil. Claro que com o avanço, né, dessa polarização tende a ficar cada vez mais massificado, né? Mas o Lula ainda tem uma força de levar pessoas diferentes às ruas, coisa que eu interpreto que o Bolsonaro não tenha. Agora, quando você tem, né, ele se nivelando por baixo, não que eu seja um grandíssimo apoiador do presidente Lula, que eu concorde com tudo que ele fale ou faça, e todas as suas decisões do governo, mas quando você tem ele se nivelando por baixo ali, um é péssimo, outro é horrível, você tem o reflexo de que a esperança não está cada vez mais fraca no brasileiro, né? Porque se a gente teve uma eleição que decidia entre o péssimo e o horrível, significa que algo deu errado em todo esse processo depois da redemocratização, e eu entendo que foi a educação, né? A gente não teve uma educação política aí de forma clara, então ficou, quando, né, dizem que foi o Lula, mas essa questão já de nós contra ele já é tão antiga que vai ficar assim para sempre, na minha opinião, sabe? Sempre vai ter um nós contra um eles qualquer aí. Era assim com PT e PSDB, está sendo assim agora Lula e Bolsonaro, foi assim anteriormente, vai continuar sendo assim por enquanto não houver uma ruptura na educação aí. Polarização, acho que não tem problema de ter lá, até o Bruno Orlandi lembrou aqui, nos Estados Unidos tem uma polarização, sempre teve. Lá é o elefante e o burrinho, é burrinho, isso? O elefante é do Partido Republicano, se não me engano. Eu não sei. Eu acho que é do Partido Republicano, que é a cor republicano lá é vermelho. É o contrário, né? O republicano lá é vermelho. O conservador é vermelho, usa vermelho. O conservador lá é um elefante e é vermelho. Se eu estiver enganado, alguém me corrige. Não, e o democrata é o azul. O democrata é o azul, o burrinho azul. Bacana. Mas então, porque isso não para provar que não tem nada a ver cor com cor, é uma bobagem isso.
Agora eu só vou discordar do Matheus quando ele enxerga um filme que eu não estou vendo, eu vejo outro filme. Qual que você está vendo? Não, que ele diz que o Lula tem capacidade de mobilização maior que o Bolsonaro. Eu não vejo assim. Pelo menos o que a gente vê quando sai às ruas, quem leva mais gente tem sido o Bolsonaro. Agora, no ponto de vista de... Porque o eleitor do Lula é um eleitor mais trabalhador, mas tá trabalhando, né? E o eleitor do Bolsonaro é aquela classe média mais alta, o empresário, assim, digamos, a maioria, né? Porque tem um empresário que vota no Lula, classe média que vota no Lula, e tem trabalhador que vota no Bolsonaro também. Mas na capacidade de mobilização, eu não vejo vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro, não vejo. Eu acho que a balança hoje pesaria mais favorável ao Bolsonaro, até por isso que eu estou falando, né? O eleitor do Lula é mais aquele trabalhador que acorda às 5 da manhã e tal. Não vejo, posso estar enganado. Não sei. Olha, a gente pode ser adversário, mas não pode ser inimigo. Vamos lá, eu vou continuar com essa campanha aqui. Polarização, tudo bem, não tem problema nenhum, não. Só não pode se matar por causa dessa polarização. Não nem pode, brigar com a mulher, brigar com os filhos, né? Brigar com os amigos. Eu tenho um amigo que largou da mulher, eu não sei se ele largou da mulher ou a mulher largou dele, por causa de política. Um é Bolsonaro e o outro é Lula. E se separaram, cara. Conheço família que pai não conversa com o filho. Eu perdi uma família. O Edson esses dias aí contou que perdeu um amigo de muito tempo, né, Edson? Por causa de política. Se você pensa assim, não é meu amigo. Que ignorância, mas vamos lá. Fazer o quê? Não tem mais. Quer completar alguma coisa, Bruno, disso aí? Não, mas eu acho que esse é o caminho mesmo que você está falando. Opiniões divergentes vão sempre ter. E é bom ter o seu idealismo. E é importante. Essa pluralidade que leva depois a um consenso, a uma coerência. Isso é democracia. Exato. Agora, violência, briga... Radicalismo, né? Aí não cabe. Quando a gente chegar ao ponto, você que está aí ouvindo, chegar ao ponto de você falar assim, olha, se você não concordar com o que eu penso, você está errado. Aí acabou. Aí você está errado. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém de nós não somos dono da verdade. Existem 3 verdades, já falei aqui, né? O sábio dizia, a minha, a sua e a verdade verdadeira. Então, fica difícil, né? E agora, só um recado para quem está assistindo. Se você é de direita e quer só ouvir coisa a favor da direita, muda de canal. Não tem jeito. Se você é de esquerda e quer ouvir só coisa de esquerda, muda de canal também. Aqui a gente dá espaço para a esquerda, para a direita, para o centro, e a gente debate. Cada um fica com a sua opinião e participa do debate. E agora, sobra pau para todo lado. Né? Democracia é isso, é discussão, buscar o que é melhor. Mas a gente busca aqui nessa conversa, nesse bate-papo, soluções para o Brasil, que está difícil, hein? Não tá fácil viver no Brasil. Olha, a Fátima Cionara Alves de Oliveira, é isso? Presidente Lula não consegue comer um pastel na Avenida Paulista. Nem na live o Lula consegue visualizações. Não passa de 10 mil pessoas. Fátima, muito obrigado. Me diga de onde você é. Esqueceu de colocar aqui, viu? Obrigado, Fátima. O JJ, boa tarde. Perdemos todos quando Lula e Bolsonaro são os políticos mais populares do Brasil. É verdade, só temos isso, viu, JJ? Só temos isso para discutir aqui. Fica difícil. A Odisseia Dias, se o Lula sair nas ruas, não volta vivo. Isso que não pode. Isso não pode, né? Então. Não, isso aí não, né? Não, o Bolsonaro saiu, voltou para casa, tá certo que levou uma facada, mas foi na campanha, foi do maluco também. Errado, né? Tá errado. Tá errado, lógico que tá errado. Olha, o The Amit Astrologia. Devido a esta polarização, se algo não for feito, o país ainda vai rachar territorialmente. Isso não. Acho isso meio não. difícil porque... Mas vamos lá. Se fosse assim, a gente não tinha estados do Nordeste elegendo deputados de direita com governadores de esquerda e etc. E tem Gianni Lemas, governador de direita Lemes, também. Né? Isso. Fora a esquerda. Só fica a direita então, Gianni? Só pode a direita, a esquerda não pode. Nem no centro, é só a direita. Seria a mesma coisa da esquerda colocar aqui fora a direita. Aí fica só a esquerda. Também não pode, né? Temos que ter discussão. Não, tem que ter os dois lados, senão Claro. vira ditadura. Quando só um lado governa e não tem oposição, é ditadura. Bolsonaro, né, caras? Não sei. Você que está dizendo, Eliana. E coloque de onde você é, sua cidade, seu estado aí. Bom, você perguntou em enquete. Quero que vocês votem aí. Quem é mais popular? Lula ou Bolsonaro? Ou Bolsonaro. Tá bom.
Olha, o STF autoriza a investigação contra Moro. Isso aí já estava escrito nas estrelas, né? O ministro Dias Toffoli autorizou a investigação do senador Sérgio Moro por irregularidades no processo de delação premiada do advogado Tony Garcia. A acusação diz que Moro utilizou a delação como um instrumento de chantagem contra o ex-deputado. O que vai pintar agora de coisa contra o Moro vai ser lá no Paraná, né? Já tem um processo lá de cassação a pedido do próprio PL e do PT. Estão juntos. Tá aí, mas nós vamos chegar ao extremo absurdo, porque o Moro fez um monte de coisa errada. Meu. Claro. Um monte de processo errado, tudo bem. Mas o fato em si, a grande maioria das pessoas que ele condenou eram bandidos, roubaram mesmo. E do jeito que está indo, nós vamos ter que pedir desculpa pro ladrão, por culpa do seu Moro, vamos pedir desculpa pro ladrão, devolve o dinheiro roubado e indeniza o ladrão um pouquinho, né? Não. Mas do jeito que está indo a coisa, está indo por esse caminho. Porque foi tudo porque o Moro fez coisa errada. Fez coisa errada. Mas o fato é, a ladroagem existiu, um monte de político, um monte de empresário roubou pra caramba. E tudo está saindo como se fosse inocente, como se fosse filhos de Maria. Tá, eu entendo o que você está falando, compreendo, mas veja lá, Bruno Orlando. Eu não estou absolvendo o Moro, é o principal responsável pela impunidade. Mas tudo tem um rito. Sabe-se que o ladrão está naquela casa, só que você pode entrar lá depois das 6 da manhã. É lei. Não dá para você estourar a casa antes das 6 da manhã. E algumas coisas são assim. Se a gente passar por cima da lei, vai virar barbárie. Não vira não, o Bruno? Vira, Altair, vira. Mas a gente precisa repensar o nosso sistema legal, o nosso sistema prisional, o sistema de segurança pública. É inadmissível como as coisas andam nesse país. Se a gente fizer uma leitura rápida, pega a saidinha. Não. Quantos não voltaram? Essa é legislação. O juiz está cumprindo o que a lei está determinando. Será que, de fato, é o melhor caminho? Quantos crimes não aconteceram por conta disso? Muitos. Quantas vezes a polícia militar não prende o cara 18, 19, 20 vezes e o cara continua na rua? Mas aí não falta bom senso para o juiz que libera? Não é o bom senso, a legislação muitas vezes amarra. Hoje nós temos crime de menor potencial ofensivo. O cara, ele tem inúmeras saídas jurídicas e não fica preso. Eu não consigo entender. Diz que a saidinha não beneficia crime hediondo. O sujeito praticou um feminicídio em 2019, teve direito a saidinha como se era crime hediondo? Não dá para entender. Mas veja só, isso é a partir de uma data que quando eles cometeram o crime não existia. Então eles têm esse direito, eu já ouvi isso também. Precisa analisar quando que o crime de feminicídio foi incorporada à sua hediondez. Então você tem hoje inúmeras questões onde o crime que foi cometido à época não era hediondo. Outras vezes, o crime que esse cara está condenado não é hediondo, mas não quer dizer que o crime não seja complicado, não quer dizer que ele possa continuar fazendo contra a sociedade. Então a gente tem muita vírgula na nossa legislação que precisa ser alterada. A Polícia Militar pende uma penitenciária nova por mês. Olha o tamanho de gente que é presa no estado de São Paulo. Estou falando de São Paulo, hein? Imagina o Brasil. Então a gente precisa começar a rever a legislação, sob pena de ficar refém. Aqui o Altair falou, às vezes o cara sabe que é bandido, sabe que está lá, a gente não condena porque o rito não deixa. O rito não deixa. Porque a estrutura não deixa. Alguns países o cara fica preso uma semana, 2 meses antes de começar o julgamento. Mas então como é que você explica isso? Um sujeito ligado ao crime organizado foi preso estava foragido na Bolívia, foi preso lá, falaram, esse cara é procurado no Brasil, foragido. Mandaram ele para o Brasil, extraditaram para o Brasil. Ele chegou no Brasil, na noite que ele chegou, a desembargadora do tribunal mandou soltar, disse que ele não representava um perigo. Ele tinha matado um agente penitenciário de 26 anos, estava condenado a 16 anos de cadeia. E a desembargadora mandou soltar. Ela tirou o quê? A preventiva? Foi isso? Não, tirou, deu um habeas corpus para ele, então, dizendo que ele... Com base em quê? Com base que ele não representava perigo para a sociedade. Possivelmente ele entendeu que ele não cumpriu os requisitos de uma prisão preventiva. Mas está condenado. Mas aí não. Se está condenado... Condenado a 16 anos de cadeia. Com trânsito em julgado? Sim. Ele já estava cumprindo uma parte da pena. Então tem que analisar direito esse tem processo. que ver o que ela fez, a desembargadora aí. Hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem algumas circunstâncias que, infelizmente, deixam uma liberdade muito grande e aí acabam favorecendo aquele que não quer cumprir a lei. Imagina quantas vezes um processo ele vai sendo recorrido até STF para dar prescrição. Você quer resolver esse problema? Eu já falei na questão de político. Tá bem, vou ser bem claro.
Quer melhorar a educação? Quer melhorar rapidamente? Filho de político é obrigado a estudar em escola pública, senão ele perde o mandato. Vai melhorar. Filho de político, todos os familiares do político é obrigado a ir em hospital Mas público. É ditadura, Edson. Não, é lei. Você não se candidata, filho. Você faz uma lei dizendo que é obrigado. Se você não é candidato. Você vai lá, você respeita a lei. Mas não é fácil. Não é. Você quer Filho defender? pagar? Quer O filho defender? pagar? Não, o filho não, o cara paga, ué. Que paga nada. Mas tem que pagar. Obriga o sujeito a fazer. A gente vai cair naquela uma de não obrigar. E então a gente se o cara quer estudar o filho dele, ele que pague. Não é que paga. O sujeito, um político ladrão rouba pra caramba, ele compra a universidade, não é pagar a escola do filho? Mas então o que melhoraria? Melhora sim, porque ele vai saber que o filho dele vai ter que ser igual aos outros, que ele vai ter que estudar numa escola pública. Então acaba ele vai melhorar a escola pública. Não, vai. Mas, Quer fazer na educação? Em quanto tempo? Isso. Em quanto tempo ele arruma a escola para o filho dele estudar? Mas vai começar a melhorar. Ou vai afastar os bons do serviço? Não vai. E vai ficar um espaço só para aqueles que não têm compromisso? Não vai. Eu acho que não vai. E eu acho que na questão da saidinha, você viu lá, no Rio de Janeiro, o sujeito tinha cometido crimes violentos, a polícia prendeu de manhã, de tarde ele foi solto, na mesma madrugada ele matou com 26 facadas um menino. Aí. Agora, o que você faz? A juíza que solta um homem desse passa a ser responsável pelo crime que ele cometeu. Ela disse que ele não era perigoso. Então a senhora é responsável por ele. Vê se o juiz vai começar a soltar desse jeito. Aqui vai pensar 2 vezes antes de soltar um bandido. Mas a legislação permite? Mas muda a lei. É isso que eu estou falando. Quem faz a lei o congressista. Essa questão da escola particular, escola pública, entra até numa contradição. A gente teve agora até o ministro da Educação no Roda Viva, há um tempo atrás, acho que ano passado, final do ano passado, ele falando, eu gostaria muito que meu filho estudasse em escola pública, mas ele tem que botar ele na escola particular porque a qualidade é melhor. Pô, tu é ministro da Educação, cara. Não, mas é só você ver nos principais países do mundo, todos os políticos na Inglaterra, todos estudam em escola pública. Mas por quê? Todos, os cidadãos todos. Então, aliás, na verdade, a pirâmide do Brasil é invertida. Por quê? O ensino fundamental, o ensino básico, sempre deveria ser público. E o ensino superior que seria privado. Isso. No Brasil é invertido. O filho do rico estuda no particular, no ensino fundamental, no ensino básico, e o filho do rico estuda no público, no superior. Se a gente percurar as maiores universidades públicas do país, a maioria é gente que veio de escola privada. Exatamente. É gente que veio de escola que não é pública. Ou seja, a gente precisa mudar essa relação. Mas não sei se esse é o melhor caminho. Eu acho que o caminho é responsabilização, é investimento, é de fato cobrar que os pisos educacionais sejam investidos. Tem um projeto de ICMS educacional que foi feito por um deputado aqui no estado de São Paulo que deveria ser analisado melhor. Tem algumas recompensas que alguns estados do Nordeste fazem que melhoraram demais a educação. A gente tem mecanismo para isso. A preocupação é, a gente está colocando em prática? Hoje, se a gente parar para pensar, a obrigação do ensino básico fundamental é dos municípios. Os municípios têm dinheiro para investir? Ou grande parte do que se arrecada está no governo federal? Aí a gente volta para o ensino fundamental 2, que é a obrigação do município, e na maioria dos municípios quem faz é o Estado porque o município não aguenta. Só que o município toca à distância. Imagina o governo do Estado comandando o ensino fundamental 2 lá numa cidade na ponta do Estado. É difícil. E o ensino médio? Obrigação do Estado. Novamente, uma dificuldade muito grande pelo tamanho que é. Aí a gente vai para o ensino superior, obrigação federal. Está lá, está na LDB. Mas quantas pessoas ou quantos, talvez, congressistas têm essa preocupação de entender a responsabilidade de cada um e ver quanto de recurso vai para cada ente federado? Será que os municípios arrecadam o suficiente para manter uma estrutura educacional? E Santos vai bem, hein? E aqui eu posso dizer, a arrecadação de Santos é boa perto do restante dos municípios. Mas não é a regra. Não é regra. Você tem município hoje, que aliás é um outro absurdo, com 10 mil habitantes, se existir município, o recurso mal dá para a folha de pagamento do município. Como é que esse cara vai tocar o ensino fundamental? A gente precisa mudar a regra do Brasil. A forma que a gente tem a divisão de recursos e a forma que a gente tem a divisão de responsabilidade, a conta não vai fechar nunca. Deixa eu ler aqui alguma coisa aqui que eu vi. A Cláudia Almeida. Bolsonaro colocou água no Nordeste e Lula tirou. Ô, Cláudia, não é verdade. Tá apelando. Aí, não é verdade. Sabe, essas coisas aí são aquela coisa do tiozão do WhatsApp, colocou e...
Não é, Cláudia, a água está lá e não colocou. Quando o Bolsonaro entrou, a grande verdade é o seguinte, ó, não tenho aqui, senão alguém vai escrever, ó, está defendendo o Lula, não é isso. Quando o Bolsonaro entrou, quando o Lula entrou, desculpa, o Bolsonaro assumiu, a questão do Nordeste faltava aí 13%? É um engenheiro de obra feita. Estava quase pronto. Foi só a ligação, e está certo. Mas ele terminou. Só tá botou certo. o nome, botou o nome. Mas não é. O Jaime. Quem vai apoiar o ladrão? Quem vai apoiar? Qual é o Vitor ladrão, Wegner. né? O Vitor Qual ladrão? Wegner. Qual ladrão? Quem tirou a água do Nordeste foi o mito do gado aloprado. Logo depois que perdeu a eleição. Chora gado aloprado. Não. Como é que é? Perderam manés. Volta aí, filho. Perderam manés. Aceitam que dói menos gado aloprado. É o Vitor Wegner, eu não sei de onde é. Mas coloca aí. Depois, vamos lá. É pau de um lado, pau do outro. A gente lê aqui. O Hermit da Astrologia. As leis são brandas com a criminalidade porque foram feitas por políticos que já se previnem de possíveis condenações. Eu concordo. Concordo com você. Mariano Rodrigues. Lula foi um bom presidente nos 4 primeiros anos. Eu votei nele. Hoje ele está completamente diferente, com sede de vingança e se deixa levar pela mulher. Hoje sou o Bolsonaro. Mariano Rodrigues. Obrigado, Mariano. Também não colocou de onde é. Esse pessoal aí, vamos colocando aí, gente. Eu presumo que todo mundo é da Baixada Santista aqui. José Geraldo Meirelles. Desculpa, Cláudia. Quem trouxe água para o Nordeste foi o presidente Lula, não foi Bolsonaro. Não sei se não fosse o presidente Lula, hoje não tinha água no Nordeste. Isso é verdade, viu, Cláudio? Isso é verdade que ele está falando aí. Mariano Rodrigues, o Lula não tem tempo para ir para a rua porque só vive viajando, fazendo tour com a esbanja e o povo que se lasque. Só aproveitar esse comentário aí, o ex-presidente Bolsonaro, ele postou no seu Instagram falando que o Lula estava viajando enquanto o Rio de Janeiro estava debaixo d'água, né? Uma mentira do ex-presidente Bolsonaro. O Lula estava em Brasília, inclusive fez ligações com o prefeito, com o Cláudio Castro, né? Com o Eduardo Paes, e resolveu lá a situação, deu o seu apoio e tal, e está fazendo o que ele pode de Brasília, né? Ele não está viajando, ele está em Brasília. Ele poderia chegar até o Fabrício Rio. Poderia ir para o Rio, né? Fabrício Pereira, eu conheço essa retórica aí. A máfia dos carros-pipas está bombando de novo no Nordeste, faz o L. Deixa eu falar, Fabrício, sabe quem cuida dos carros-pipa no Nordeste? Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Então, independente do Lula ou do Bolsonaro, tinha na época do Bolsonaro e tem na época do Lula. Carro-pipa é uma necessidade lá, infelizmente ainda. O Larguinho Juvenal, cadê tu, Lula, aqui no Nordeste? Estamos esperando você, seu presidente. Aonde é que você está falando? Coloca aí, que o pessoal... Tem que avisar o pessoal que você pode falar diretamente com o Lula. Você pode mandar cartas lá para o governo federal, viu? Você pode mandar. Se você quer que o Lula vá no seu lugar, você mande a carta para lá, tranquilo. Não tem problema não. Silvio Foguini dos Santos. Esse papo do Lula que não poder sair às ruas é uma afirmação velha dos bolsomínios. No entanto, o Lula venceu no primeiro e segundo turno nas eleições de outubro de 2022. Tá, depois eu leio mais. Mas isso é fato, né? É fato, venceu. Não, essas coisas você não sai. É coisa de WhatsApp. Olha, o PT em defesa da Nízia Trindade. Tem um probleminha aqui com a Nízia Trindade. A alta cúpula do PT está se mobilizando para defender a ministra da Saúde, Nízia Trindade, após o filho dela se tornar secretário de saúde do município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Logo depois da pasta ter feito um repasse de 55 milhões de reais para a cidade. O argumento é que isso foi uma coincidência, pois a Nízia agilizou o processo de repasse para todas as cidades. Também. Antes de fazer o comentário, você passar a palavra para o Bruno, quero agradecer a audiência. Nós temos mais de 170 ao vivo agora. E pedir para vocês não se inscreverem. Você que votou no Lula, votou no Bolsonaro, não importa. Se inscreva no canal, dá uma força, porque estamos chegando a 12 mil. Faltam menos de 150 inscrições para a gente chegar a 12 mil inscritos. Então se inscreva hoje, você então, não se inscreveu. Dá uma força aí para a gente. Vamos chegar em 12 mil essa semana, né? Tá bom. Se possível, hoje. Ô Bruno, essa coisa aqui de repasse e ter alguém que o filho é secretário do município, a mãe é ministra...
E às vezes pinta lá, pintou. É complicado também, né, cara? Fica difícil, né? Eu entendo aqui a dificuldade, se houve, eu não sei se houve malversação de dinheiro público. No caso aqui, direcionamento, né? Nem malversação. Mas né? se houve, tem que ser apurado, né? Se houve, tem que ser apurado. Mas aqui, para um monte de cidade, vai que o filho dela não pode. Então ela é ministra, o filho não pode ser secretário? Fica difícil. Não tem nada a ver. Eu também acho que Desde não. que seja um bom secretário. Se for um secretário malandro, vai para a cadeia e pronto. É uma pergunta. Queria ouvir você. Eu acho que a resposta é essa, responsabilizar. Tem sacanagem? Tem safadeza? Está tendo desvio? Está tendo utilização inadequada? Responsabiliza. Agora, a legislação permite, está nomeado, está fazendo. Agora, quer analisar um pouquinho mais a fundo? Verifica qual foi a data que o município pediu esse recurso, qual foi a data que foi liberado, quanto tempo demorou o processo, faz um comparativo com as outras cidades, quanto cada cidade recebeu em comparação com a outra cidade fácil, citada. Né? É fácil. Você faz isso meia hora analisando tudo isso, e aí é que às vezes a pessoa não tem acesso. Essa informação, via de regra, é toda digital. Você tem planilha pronta, você baixa no sistema, é um sistema de convênio. Entrega na hora. Todo recurso do governo federal vivia convênio hoje. Então está tudo no sistema. Faz o comparativo na hora, exporta, manda para o Excel, faz uma planilha comparativa e verifica. Quanto foi para cada cidade? Quanto iniciou o processo? Tem uma discrepância. Todo mundo demora 3 meses, demorou 5 dias. Todo mundo recebe 5 milhões, ele recebeu 50. Tem no mínimo esquisito. Isso. Agora, não, os valores são próximos, o tempo de repasse é próximo. A gente está numa normalidade. Não pode ter privilégio. Agora, impedir o filho de ser secretário, aí fica muito difícil. Fala, Matheus. Não, realmente, ao que tudo indica, né, os fatos apurados, foi realmente uma coincidência, assim, uma infeliz coincidência para o governo, né, visto que o cargo da ministra é muito visado pelos concorrentes, né? Pelos partidos aliados. Pelos aliados. Então você tem ali sempre tem alguém querendo pescar a saúde. E, claro, tudo que o PT, né, que é a base do governo, e o presidente puder fazer para proteger a saúde, vai fazer. Então tudo que apareceu até agora aponta realmente foi uma coincidência. Mas que é um fato muito infeliz, isso é verdade, né? Você tem ali filho da ministra com um repasse grande, né? Não foi a única cidade que teve um repasse grande, mas é um repasse grande que leva destaque por ser filho da ministra, então é uma cerejinha no bolo para algo que pode se tornar. Por ser filho da ministra já é uma casca de ferida, né? Mas é simples levantar, pega um deputado federal, faz um ofício, relevanta as informações, ou no portal da transparência talvez tenha, verifica as informações de quanto foi o repasse em cada cidade, verifica o tamanho da população dessa cidade, quando que foi feito o pedido. Agora é lógico, se o pedido entrou depois que o filho assumiu, se os valores forem discrepantes, se o tamanho da população for diferente, a gente tem que ter uma apuração mais detalhada, como o Edson falou. E aí, apurou, verificou que tem irregularidade, está constatado, responsabiliza. Pedro Alves, gadaiada não param de mimimi, vocês perderam, mané. Olha, o Pedro Alves... O Pedro está tirando um sarro aí dos bolsonaristas. Vou te contar, hoje está uma briga de bolsonarista com lulista aqui, que vou te contar, petista. Viu? Fabrício Pereira, esse passa um pano e nem fica vermelho. Acho que ele está falando para mim isso, não é... Mas, Fabrício... Acho que é assim, viu? Você está dando umas passadas de pano mesmo. Eu estou tentando explicar, porque senão fica aquele papo de tiozão do Zap, da tiazona do Zap, e acaba passando vergonha, uns negócios bobos, né? Tirou água do Nordeste, fechou a torneira. Olha o Emilton aí, ó. Olha, o Emilton é aquele que dá churrasco pra gente. Ele compra picanha. Ele é bolsonarista, ele é bolsominion, mas as festas na casa dele é regada a picanha. Na época do Bolsonaro, o churrasco do Emilton era 100. Era com a 100. Agora tá com picanha. Ele fica falando do Bolsonaro. Muito obrigado, meu querido Emilton Costa, meu querido amigo, nosso querido amigo. Mariano Rodrigues, fora Dino, fora Lula, fora Moraes, fora todo mundo. Daqui a pouco ele vai mandar nós também. José Reginaldo, o que ele diz aí? Lima, fora Lula. É um pra lá, outro pra cá. Mas fora Lula tudo bem, mas tem 2026 aí, vota no candidato adversário, ué. Só votar em outro, coisa mais simples. Né? 2022 tinha 10 candidatos. Em 2018 tinha mais 10 candidatos. A gente parou de novo nos 2 candidatos do PT e quem tá contra o PT. Aí você fala, gente, mas não dá para mudar?
Cadê a mobilização para mudar? Olha, teve um aqui que colocou aqui, que se não me engano foi o Rei Albino, colocou, para dar jeito no Brasil é só o Ciro Gomes. Foi isso que ele colocou aí lá no começo do O Rei Albino é bolsonarista enrustido. Esse é o comentário padrão dele. É o Rei Albino. Mas é bolsonarista enrustido. Ó, nós estamos com 185 votos na enquete, vamos chegar a 200 pelo menos, né? 200 Olha, mas eu queria que você vamos se ajudar, inscrevesse. 200 votos pelo menos. Olha, você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Por favor, toca o sininho, compartilha com a gente aí. Você está vendo que aqui a gente não passa pano. Às vezes o Fabrício falou que eu passo pano, eu não passo pano. Às vezes eu explico de um lado e explico do outro aqui. Né? O meu entendimento, e não quer dizer que eu estou certo, não. Posso estar errado também. Aqui ninguém é dono da verdade, né? Senão fica ruim. Lenice Petronilha, nepotismo. No caso do filho. Não né? é nepotismo Porque é em outro lugar, né? Ela é ministra, o cara é secretário de outra prefeitura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A astrologia lá, o país tem um sistema eleitoral eficiente e de primeiro mundo justamente porque os políticos que usam têm que fazer com que os políticos usem serviço público, sim. Foi o que eu falei. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Sim, saúde e educação. Agora, aí batemos 200 votos. Obrigado vocês aí que atenderam o nosso apelo. Júnior Costa, fora foro privilegiado, também acho. O Bruno Orlando colocou aqui, acho que perfeito. Essa colocação é perfeita. Isso para outros países, né? A educação primária, quer dizer, a educação fundamental e o ensino médio, hoje não é mais ensino médio, como é que chama hoje? Hoje é ensino médio. Ensino médio, né? É. Antigamente era colegial, né? Então, dá para falar lá atrás ainda, na época de outras pessoas que eu não vou citar aqui, que era o clássico, né? O clássico. Para trás isso e o ginásio, os nossos internautas são parça pra caramba, viu? São muito parça. Tava com 180 votos, você tá com 210, né? Tá bom, então, obrigado aí, vocês são parça mesmo. Mas vocês estão se inscrevendo, pede para se inscrever no canal, você vai? Não, então vamos lá. Se inscreva no canal, dá uma força aí, vai. que o cara vive reclamando, precisa de um Mas aumento não é meu salarial. salário, vocês se quer inscrevem, cerveja, quer cachaça 51 igual Deixa eu falar aqui. o presidente. Deixa eu falar. Como é que eu pago o Rolex? Você se inscreve aqui e me paga lá. Quanto mais inscrição aqui, mais meu salário aumenta. É assim, aqui ninguém joga pesado aqui. Mas em breve você vai pedir Pix igual o Bolsonaro, né? Não. Vai pedir Pix, Eu ganho bem, pô. Eu ganho bem, tá louco? Vou colocar o Pix do jornal na descrição. Aí então, mas o Bruno colocou aqui, é isso, né, Bruno? Enquanto não for obrigatório o Estado manter o ensino fundamental e o ensino médio, aí vai ficar difícil, né? E depois deixar o ensino superior para as universidades públicas, né? Públicas não, privadas. Na verdade, a gente precisa estabelecer uma métrica melhor sobre quem custeia o quê e de que maneira. Porque o repasse para os... A Constituição de 88, ela trouxe inúmeras responsabilidades para os municípios, mas deixou o recurso no governo federal. Hoje, 65% do que se arrecada está no governo federal. Os municípios ficam com uma quirela e se dividem por todos os milhares de municípios do Brasil. Ou seja, você tem um repasse muito menor, só que é aqui que vive o cidadão. Ou seja, saúde básica, atenção básica, as policlínicas que a turma vai, quem paga? Os municípios. Educação fundamental 1 e 2, teoricamente, pelo menos pelo que a lei fala, município. Segurança é obrigação do Estado. Quantas cidades não tem guarda municipal hoje? Bom, em segurança a gente vai falar daqui a pouquinho, daqui 5 minutos a gente começa a falar sobre segurança. Deixa eu voltar aí. Mas antes eu quero mandar um recado. Deixa eu mandar só um recado. Viamão passou aqui, Viamão lá no Rio Grande do Sul, ele está dizendo o seguinte: o tomate a R$12 e o arroz a R$35. Fátima Alves de Oliveira, aí de Viamão, Rio Grande do Sul. Fátima, é verdade, o tomate está um absurdo, porque houve tanta chuva e não dá. E aí o seu estado é um dos maiores estados produtores de arroz do Brasil, e vocês estão embaixo d'água, como está o estado do Paraná, por isso esse preço todo. Mas é pontual, e a batata também está nessa condição. Pois é. Eu só quero mandar um abraço aí, um recado para o nosso amigo Emilton Costa, que está sempre aqui. Picanha? Não, que quando era 100 lá na época do Bolsonaro, que ele comia 100, eu ia, tá? Pela amizade. Agora eu prefiro ir agora que você está servindo uma picanha de primeira, Emilton Costa. Picanha de primeira, chopp de primeira, obrigado e faz o L, você que é bolsonarista aí, oferece. Mudou, deu a 100 para picanha e está reclamando de quê? Brincadeira, seja Lula ou Bolsonaro, importante a gente estar aqui debatendo. Tá certo. Ô, Mariano, você mora, eu não sei onde você está comprando essa cenoura. Essa cenoura deve ser aquela cenoura do Mário Gomes, porque não é possível. Está muito... R$11. Não.
Eu não bato mais boca. As pessoas falam que o preço é esse, é o preço que elas estão pagando. Eu pago mais barato. Tá comprando mal, né? Eu Olha pago lá, mais barato. tiozão tá comendo. Como é que é o tiozão? O tiozão tá comendo picanha rotando ovo. Nada, você não foi. Olha, eu vou falar pra você, Fabrício. Você não conhece o Emilton bolsonarista. Ele é bolsonarista, cara. Isso é picanha que você não tem noção lá. Olha lá, e a Fátima disse que o Bolsonaro não pediu o Pix. Não. Pediu. Não. Ele recebeu 17 milhões de Quem pediu Pix fui eu. e não devolveu, viu? Não A devolveu. Graça Rabelo, se o nosso presidente Lula nos convocasse, vocês iriam ver o Mar Vermelho se abrir novamente. Como é que eu não entendi? Isso é verdade. Nunca houve uma convocação pública do Lula chamando as pessoas pra rua, como o Bolsonaro fez muitas vezes. Conceição Brandão, ainda tem bolsomínio alienado. É psiquiatra já. Isaías Lázaro, para ficar bom, tem que piorar. Vamos lá. O que você quer falar mais? Eu quero falar que já batemos 250 votos na enquete. Tá viu? bom, então Muito rapidamente obrigado. aqui, deixa eu falar o seguinte. Fala rápido que nós temos que entrar no noticiário aí só da isso aqui. segurança. Ó, isso aqui é importante, Bruno, presta atenção. Olha isso aqui. 17% dos beneficiários da Bolsa Família gastam com apostas. Olha que dado interessante. A pesquisa da Datafolha indica que 17% dos beneficiários do Bolsa Família dizem apostar apostar. Desses, 32 gastam em média R$100 por mês com apostas. Então, 17% apostam e desses 17%, desse número, 32% gastam em média R$100 com apostas. Agora vamos a alguns dados importantíssimos para isso. Para entrar no Bolsa Família, sua renda familiar tem que ser de pelo menos, no máximo, R$280 per capita. Tá. Per capita. Ou seja, eu cabeça. Isso, eu Por ganhar cabeça. 280, o Bruno, você e tal, pra gente entrar no Bolsa Família e ganhar o nosso benefício. Per O capita benefício por do Bolsa cabeça. Família tá R$630, se não me engano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Acho que aumentou agora com o salário mínimo. E você pega, eu recebendo no máximo 230 e poucos reais, gastando 100 com apostas, isso é um absurdo, gente. Eu sei. Isso é uma falta... Novamente, eu volto aqui na pauta da educação. Isso é uma falta de educação financeira que as pessoas não tiveram. E aí é uma crítica às pessoas. Você está defendendo o PT, aquela coisa. O PT ficou 16 anos no poder e não teve uma mudança na educação do país. Em 16 anos, não é possível que 2 presidentes do PT não tiveram a capacidade de fazer essa mudança básica. Porque isso é coisa básica, Bruno. A criança ela tem que aprender de criança para crescer um adulto consciente com o seu dinheiro. Eu bato muito nessa tecla. Na minha casa, a gente... Eu sou um maluco do dinheiro. Eu falo, isso aqui a gente gasta, isso a gente não gasta, porque senão a gente vai embora. Entendeu? Você tem que ter dinheiro, você tem que cuidar do seu dinheiro. Eu só acho que essa pesquisa aí... Não está errada, né? Mas o resultado a divulgação é preconceituosa. Por que o pobre não pode ter direito ao sonho? Não pode jogar? O Bolsonaro é milionário e quer ganhar na Mega Sena. Mas não pode gastar R$100. O Bolsonaro gastou mais de R$10 mil Mas não numa é o aposta. dinheiro dele, é o dinheiro dele. Não importa. E o pobre não pode jogar? Não, ele pode, mas... Não pode por quê? Não. Mas Deixa o cara sonhar, pelo amor de Deus. R$100 por mês de aposta aqui. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. É quase metade da renda por mês. Vocês são preconceituosos Não, contra os pobres. Bruno, Me diz uma coisa, essa pesquisa, ela especifica qual é a aposta que ele está fazendo, qual é o tipo de aposta? Não, se é acho- loteria, ou se é essas Não, bets não, agora? não Não especifica. não Ela especifica. só coloca de forma Aposta. aberta. Jogos, seja Até qual- R$100 em apostas. Ô, Bruno, seja qual for a aposta, o sujeito está em busca de um sonho. Eu acho que é direito das pessoas buscar... Não pode gastar o dinheiro da comida. Eu queria entender o quanto é crível a pesquisa, porque me parece que é uma autodeclaração, é isso? A pessoa foi lá, foi pesquisar, É pesquisado e diz. Eu tenho um pouco de dificuldade, conhecendo um pouquinho do processo do Bolsa Família, de aceitar que uma pessoa receba esse dinheiro para jogar em aposta. Porque é uma estrutura de subsistência. eu sei. Para que ela possa ganhar o seu emprego, subsistir, com base nisso, ganhar o suficiente para entrar no mercado de trabalho e aí, uma vez empregada, ela saia do Bolsa Família. Esse é o ciclo da política pública do Bolsa Família, que veio logo depois do Bolsa Educação, Fernando Henrique, lá atrás, foi uma consequência direta. Então, a gente teria essa possibilidade. Eu, Bruno, não vejo com bons olhos alguém gastar o dinheiro do Bolsa Família para fazer a aposta. Eu entendo o sonho, mas quer sonhar? Arruma emprego,
emprego, ganha o seu dinheiro, Perfeito, pagou Bruno. no bolso, aí você faz a aposta. Perfeito, falou por mim Se aí. isso aqui, de fato, for uma realidade, É um absurdo. eu acho que tem que se repensar esse repasse. Não vou entrar nos números, acho que a gente tem que fazer Eu cálculo, quanto acho, repasse, quanto eu é discordo salário. totalmente de você, Mas- eu acho que não tem que concordo pensar. plenamente com Mas você. vamos lá, o Emilton Costa está dizendo, primeiro que não era a senha, era colchão duro na época do Bolsonaro. E agora ele tá reclamando aí, Mas porque o Bolsonaro teria de devolver o dinheiro do Mas Pix, o sei lá. Emilton faz com frequência esse churrasco, convida Faz, vocês, faz, porque faz eu mesmo. nunca recebi esse convite, Faz, viu? faz. Edson? Ele faz aniversário todo mês. Olha, antes dessa aí, um ouvinte aí colocou aí, não passa o pano, passa o pano vermelho. Né? A gente passa pano vermelho, tá perto, mas o que eu vou falar aqui? Então para não passar, vou passar um pano azul agora, é o Walter Camargo, vocês não passam pano. Não, vocês passam a bandeira vermelha. Se eu Tá fosse certo. passar alguma bandeira no chão, com certeza não ia ser a vermelha com a estrela do PT. Ia ter outro Aqui partido no estado do nela. Espírito Santo, o arroz está 23, o gás está 90 e a cesta básica R$100. José Geraldo Meirelles. Eu acho que tá aí, ó. Alô, Espírito Santo, obrigado, José Geraldo, grande abraço. Mariano Rodrigues, o povo brasileiro adora o Bolsonaro, até as crianças, porque ele é honesto. Tá certo, Mariano, bacana. Vamos lá, o que você ia perguntar para o Bruno? Senão não vai dar tempo. Não, eu ia perguntar para o Bruno como é que tá a questão que afeta bastante a vida de todos nós, todos os brasileiros, é a segurança pública. O brasileiro hoje sai de casa e tem medo de não voltar à noite por causa de tanto assalto, tanta violência. Aqui na cidade de Santos nós temos o maior porto do hemisfério sul, por onde saem as drogas para o mundo todo, para a Europa, Estados Unidos, é porta do tráfico de drogas internacional. O narcotráfico age aqui, direto no Porto de Santos. E agora a Marinha do Brasil mandou reinstalar aqui, ativar um grupo de fuzileiros navais que vai trabalhar em conjunto com a Polícia Federal e a Guarda Portuária. Serão 56 inicialmente fuzileiros, depois vão a 158. Já tínhamos aqui no passado, mas isso foi extinto na década de 1970 por falta de grana. Agora o governo mandou os fuzileiros de volta. Queria saber a sua opinião, que é secretário de Portos, o que isso representa em termos de segurança à volta dos fuzileiros navais para a cidade de Santos, vão fiscalizar aqui todo o porto, toda a região. Edson, obrigado pela oportunidade. Eu, antes de mais nada, quero dizer que eu sou absolutamente favorável a esse robustecimento da Marinha aqui no nosso município. É importante destacar que a gente tem o maior complexo portuário do Hemisfério Sul, então era inadmissível você ter uma estrutura como o Porto de Santos, que representa 30% do PIB nacional, e você não tem aqui um complexo com fuzileiros. Então agora a Marinha do Brasil, acertadamente, na minha visão, trouxe novamente para cá o grupo de fuzileiros. Foi semana passada a inauguração, estivemos lá. São aproximadamente 150 homens a mais. Importante destacar, homens e mulheres, obviamente. Importante destacar também que nós tivemos recentemente a implementação do GLO, aumentando inúmeras responsabilidades para a Marinha. Isso também aumenta também o número do recurso humano despendido nesse caso. E, obviamente, são ações que batem de frente com o tráfico de drogas, enfim, com a criminalidade de maneira geral. É importante a gente estar numa cidade que tem aumentado o efetivo de guardas municipais, agora na Marinha do Brasil. A Polícia Militar também, volta e meia, tem buscado, seja um aparato tecnológico ou estruturas para fazer um combate cada vez maior, mas eu retorno num ponto anterior. Nós precisamos mudar a legislação. Enquanto a legislação brasileira ficar do jeito que está, a gente vai continuar enxugando gelo. Não adianta prender o grande traficante se um ministro de corte superior manda soltar no dia seguinte. Aí não dá, né? Aí não há quem aguente. Hoje nós temos um STF que é criado para só discutir causa constitucional. Essa é a premissa básica do maior corte do país. Só que o que não é causa constitucional quando você está falando da área criminal? Todos os processos acabam indo para a Suprema Corte, o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa reanalisar a forma de subir. Lógico, tem exceções, tem pré-requisitos, tem que ser pré-questionado, tem uma série de questões que o direito coloca, mas um advogado habilidoso faz todas elas e consegue fazer com que suba. Então, a gente precisa começar a alterar a legislação, a alterar o arcabouço legal para que a gente tenha mais efetividade. Eu canso de ver discurso de secretário de Segurança Pública, inclusive no estado de São Paulo, prendemos dezenas de vezes, a Justiça foi lá e soltou. Tinha base legal para soltar? Tinha. O cara foi por escrito.
O juiz colocou o nome dele lá. E, em tese, pelo menos, ele responde por isso na corregedoria. A gente tem no CNJ. Então, tem inúmeros caminhos. Agora, se a legislação não mudar, a gente fica refém. A gente vai prender, eles vão soltar, a gente vai prender, eles vão soltar com base legal. Continua. Não, eu acho que com relação a isso, nós podemos dizer que Santos fica mais segura com a chegada dos fuzileiros. Com absoluta convicção. Ô Bruno, como é que que novidade a gente pode ter para o entorno do porto? Sempre foi uma pergunta assim que o santista fala, olha, caminhão que atrapalha, estrada, buraco, o entorno do porto, cidade. Olha, o porto tem crescido muito, Altair. Hoje a gente tem conseguido fazer uma relação porto-cidade muito bacana. O presidente da autoridade portuária, Pomini, é um grande cara, tem feito um belo trabalho aqui no Porto de Santos. O prefeito Rogério Santos dá uma diretriz clara para que a gente possa cada vez mais melhorar essa relação porto-cidade, e a gente tem feito. Os investimentos são significativos, a cada vez mais a iniciativa privada tem colocado recurso nas operações portuárias. BTP acabou de antecipar a renovação do seu arrendamento, tivemos aqui a Cofco com investimento altíssimo, tivemos a Eldorado com o novo terminal, a Suzano, enfim, recurso que foi entrando ao longo dos últimos anos aqui no Porto de Santos e atuando em duas frentes. Primeiro, uma vez recurso colocado e isso trazendo impacto para a cidade, contrapartida social. Isso veio lá da época do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, hoje deputado federal, e hoje tem continuado a ser feito na nossa cidade. Por outro lado, a gente tem atacado alguns pontos que são impactantes. Por exemplo, não tem porto no mundo sem caminhoneiro. Você precisa, não tem saída. Entendi. Só que tem um impacto para a cidade. Claro. Como é que a gente vai resolver? Buscando soluções. Recentemente, a autoridade portuária, numa bela conversa com o sindicato, com a Prefeitura de Santos, disponibilizou uma área enorme no Porto de Santos para que os caminhões pudessem ali ficar estacionados, impactando menos a cidade e também trazendo tranquilidade para eles, porque o caminhoneiro também não quer dor de cabeça. Ele quer parar o carro dele lá, o veículo dele, e poder tocar a vida. Então, esse tipo de trabalho tem sido feito. Outras obras importantes, como a abertura de algumas vias de acesso, instalações de pontilhões, de viadutos. Recentemente, nós tivemos agora, já no questão do final do ano passado, 2 meses antes, mais um pontilhão sendo colocado ali na altura do nosso corredor de exportação, para que a gente possa fazer a travessia dos trabalhadores de uma margem a outra ali da Mário Covas, para que eles tenham mais acesso. Temos agora a implementação que está, hoje quem passa na Mário Covas vê um novo viaduto ali, faz parte de ações de contrapartidas também da empresa privada, quem está custeando ali é Eldorado, volte e meia, aquela estrutura vai ficar espetacular e, obviamente, buscando outras soluções. Vou dar um exemplo aqui. Uma das indústrias que mais cresce no mundo é a indústria do turismo. Sim. Hoje, o nosso terminal de passageiros, que corresponde a 60% dos passageiros do Brasil, em termos de cruzeiro, sim, utilizam o Porto de Santos. Só que o nosso Concais está no meio do porto. Ele está ao lado de fertilizante, ao lado de grão, ao lado da Marinha, que também tem os seus desafios próprios, ou seja, não é o local mais adequado. Isso vai mudar. Hoje, a gente já tem trabalhado muito para que esse terminal de passageiros vá para o Valongo, que é um local adequado, com a estrutura para receber, com receptivo melhor, mais bonito, porque hoje o visitante que vem aqui sai no meio de reforma, e valorizando sai no meio de carga. toda aquela área, né? Exatamente. E, obviamente, aonde está o Concais hoje, uma vez trocado de local, vai poder ser utilizado para um avanço melhor, um berço com cargas específicas para aquela localizada que eles chamam de clusterização. Então, hoje, a gente tem muita notícia boa, o Porto tem batido recorde atrás de recorde. Precisamos melhorar. Fiquei extremamente feliz com a notícia do governador Tarcísio quanto os estudos de uma terceira pista de acesso à Planalto Baixada. Lógico que tem muita coisa que precisa ser analisado. O túnel Santos Guarujá, que vai melhorar primeiro demais a mobilidade. Primeiro túnel submerso do Brasil. É isso. Então, hoje, o Porto de Santos tem sido, de fato, a atenção, tanto do governo federal quanto do governo estadual. A gente precisa, porque o nosso PIB passa por aqui, o número de empregos é significativo, são milhares de pessoas que têm... Hoje, só para vocês terem uma ideia, não sei se todos os ouvintes têm esse número, Santos tem aproximadamente 170 mil carteiras assinadas. Mais de 35 mil são do Porto. Isso é 20% das carteiras assinadas. É muito grande. A cada 5 santistas, um trabalha no Porto. A grosso modo,
Imagina o quanto isso não é da perspectiva de dignidade humana, de renda, de alimento na mesa. Então, a gente precisa, sim, investir cada vez mais no porto, mitigar esses impactos que a atividade portuária traz e não tem saída, mas fazer com que esses desafios sejam encarados de frente, minimizem o impacto social que o tragam, mas que a gente possa buscar desenvolvimento econômico, como a cidade tem feito, melhorando cada vez mais a relação porto-cidade. O Parque Valongo está quase... Esse, para mim, é o maior emblema. São 30 mil metros quadrados de cais, onde não há mais a possibilidade de ter operação portuária, pela estrutura que existe ali, pelo espaço que tem, destinados diretamente à população santista, ao visitante, aquele que vem para cá para curtir um pouco da cidade e, obviamente, com bares, com restaurantes, com área de lazer, com playground, uma estrutura muito semelhante ao que foi feito em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, em Belém, para que o cidadão santista possa aproveitar um espaço totalmente democrático e também os nossos turistas. Ou seja, um espaço que seja para a população e ela possa levar o conhecimento de todo mundo. Isso, infelizmente o tempo está acabando. Isso já começa no meio do... Peraí, isso já no meio do... Ele está desesperado assim porque os caras estão desesperados. Não, eu quero agradecer. Eu nunca vi ninguém participar tanto e cobrar aqui. E o resultado? Não, mas eu quero agradecer demais, porque eu pedi 200 votos e bateu 350, filho. É mesmo? Então tem que agradecer o nosso internauta, seja bolsonarista, lulista ou nadista, vocês foram demais. Quem que é nadista? Não é nenhum nem outro, é nadista. Então eu agradeço demais vocês. Muito obrigado mesmo. Voltem amanhã com a gente e vamos ao resultado da enquete, cara. Vamos lá então, Olha, o pessoal escrevendo aí, cadê o resultado? Manda o resultado, estou esperando o resultado. Que loucura. Vamos lá, quem é mais popular, Lula ou Bolsonaro? Isso é uma enquete, isso não é uma pesquisa, é enquete. Lula, quanto? 26. Bolsonaro 7,4. Você vê, quase ninguém conhece o Lula no Brasil. Não, é que os bolsonaristas invadiram o nosso programa. Invasão bolsonarista. Muito obrigado a vocês. Isso nada contra, muito bem. Eu gosto de receber lulista, bolsonarista e os nadistas também. Tá certo. O número é o mesmo, não importa qual a bandeira. Não, o número... 358 votos terminou. Bruno Orlandi, obrigado. Viu? Você precisa voltar mais vezes aqui para a gente falar de tudo isso. Do dia a dia e da sua pasta, que é muito importante, secretário de Assuntos Portuários e Emprego. Altair, eu que agradeço o convite a você, ao Edson, ao Matheus, prazer dividir essa bancada, poder falar um pouquinho dos assuntos da cidade e do país para todos que nos acompanharam. Volte mais vezes aqui, secretário. Obrigado, viu? E só ia completar que essa primeira fase do Valongo aí, do Parque Valongo, se entrega agora em junho, né? Isso. Junho. Aí o pessoal fala assim, mas só estão prometendo o Parque Valongo, será que sai mesmo? Em junho você vai ver. E tem uma novidade. E pode ir até lá, está acontecendo obras. Tem máquinas, tem homens trabalhando. É que a gente todos muda os dias. agora, a partir de fevereiro, a gente muda. O novo prédio aqui, o novo endereço do Jornal da Orla, né? Fede própria. A gente vai estar de frente ao Parque Valongo. É isso, Edson? É isso aí, olha, encerramos a enquete com 361 votos. Que maravilha, obrigado. Uma maravilha, e eu quero agradecer também o Emilton Costa, que promete... As picanhas. Mais picanha para nós, apesar de ser bolsonarista, ele não tem nada contra o Lula e vai continuar comprando picanha mais barato. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço a presença do secretário, você, Altair, o Edson, quem nos assistiu. Até a próxima. Gente, muito obrigado você que participa do programa. Se você não se inscreveu, se inscreva no programa. Não importa aqui se a sua opinião não é igual à minha, se a minha não é igual à sua. O importante é a gente participar e, como vocês veem, a gente lê e coloca, se não dá para ler tudo, pelo menos coloca aí no vídeo todos os comentários, tá bom? Você que é da Baixada, você do estado de São Paulo, você de qualquer parte do Brasil, fora do Brasil, muito obrigado pelo carinho. Na TV Com, sempre às 11 da manhã, a reapresentação do programa. Se você não se inscreveu, se inscreva, toque o sininho. Eu preciso muito da sua inscrição, da sua audiência. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Seja bolsonarista ou lulista, sei lá o que você é, ou nadista. Tchau. Venha se encantar, se surpreender, redescobrir Santos. Somos um universo de diversão à disposição do seu lazer. Somos história e cultura. Somos fauna e flora. Somos entretenimento, esporte, diversidade, hospitalidade e muito mais. Somos Santos. Venha se apaixonar, estamos preparados para recebê-lo. Redescubra Santos. Muito mais cultura, história e lazer para toda a família.